Vanessa estava semana passada, Luiz Henrique, Carol. Nossa querida Carolina tá sempre aí com a gente também, né, Carol? Não vai gravar aí? Não vai querer gravar? Olha, o John tá em casa, hein, John? O John E aí, literal. prof, na paz? Tudo na paz, desculpa, o louvor tava estourando aí na orelha, né? Tava Fala, trovando. Olivia, chegou cedo, que bom. Priscila, Tainã, Samuel, Gabriel, Alisson, Emerson, Rian, Alejandro, velho de guerra. Ô, piazada, hoje nós temos um assunto mais do que importante para tratar aí, ó. Para você, isso aqui serve também, ó, de novo, tá, Rian? Serve de novo aí, ó. Considerando, considerando que nós falamos na semana passada em relação a como corrigir os erros, como fazer para corrigir os erros, né, fazer os acertos acontecerem da melhor maneira possível. Hoje, olha o que eu tenho para vocês aqui. Hoje, eu quero fazer um detalhamento maior no caderno de erros. Até eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou... Boa noite, Ana Clara. Ah, me desculpem. Para quem é novo aqui, para quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vinda, Daphne. Fala, Grazi, boa noite. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, eu sou o professor Tiago Pereira, eu sou o seu professor aí de como estudar para concursos públicos, além, é claro, de ser professor de História, Filosofia, Sociologia, Geopolítica e Atualidades aqui do Alfacom. Mas nessa missão que nós temos aqui todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, nós estamos tentando compreender como estudar da melhor maneira possível. E olha, isso que eu vou falar hoje aqui para todo mundo, isso aqui para quem está com o edital aberto, para quem está aí com o edital na praça, isso aqui vai ajudar todo mundo. Se a gente fizer, se você fizer esse esquadrinhamento, vai ajudar todo mundo, tá? Todos vocês poderão ser muitíssimo beneficiados com esta metodologia que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Uma aula mais do que especial, onde a gente vai falar do quê? Para quem tem 60 a 90 dias e não pode errar de caminho. Se vocês me permitem, se vocês me dão licença, eu quero rapidamente iniciar a nossa aula com uma singela parábola, mas uma simples parábola, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido essa parábola aqui. E depois eu vou lá e falo, depois eu explico qual é a da parábola, o que ela quer dizer, certo? Para você que está aí no TikTok, fique muito à vontade para você curtir, compartilhar, para você mandar o seu salve, tá? Para você fazer acontecer aí, ó, as rosas, as galáxias e tudo mais que tiver direito. Antes disso, deixa eu ver, Gustavo, diga aí, manda a tua pergunta. Vamos abrir uma exceção para você aí, tá? As perguntas geralmente vão no final, mas pode perguntar, Gustavo. Ô, professor, boa noite. Boa É noite. rápido. Na verdade, é uma cobrança. Daquele dia lá eu falei com o Oti, ele disse que ia colocar raciocínio lógico. Eu acho que já faz umas 3 semanas, ou umas 3 mentorias e não entrou ainda. Era para colocar raciocínio lógico em qual curso? É PM Bahia. PM Bahia. Pera lá. Pera lá. Você falou com o Alisson, né? Deixa eu já mandar Isso para ele mesmo. aqui, ó. Já mando pro Oli aqui, pra gente não esquecer. O que aconteceu? Deve ser porque saíram alguns editais aí, ó. É a única matéria que eu tô atrasado, é ela. RLM na PM Bahia. Vou já pedir pro Oli aqui, assim que ele me responder, não sei se ele vai responder ainda hoje, tá? Se ele responder ainda hoje, eu já falo para você aqui, tá? Eu já mando para você aqui no mais tardar, né? Eu já mando para você aqui pra gente falar, opa, vamos
Vamos de... Ixi, não tem mais a minha meditação aqui, ó, que pena. Vamos ver se... Não, não tá escrevendo. Deixa comigo, Gustavo. Eu já tô cobrando ele aqui, beleza? Não esquece aí, Eu, pessoal do professor, TikTok. Ó, obrigado, hein? fica à vontade. Enquanto não colocar lá, tá? Enquanto não colocar, você vai mandando, falando, viu? Ô, pessoal, ainda não tem lá, tá? Ainda não achamos não achamos lá essa parte aí importante aí que é o RLM no curso da PM Bahia. Fica tranquilo que a gente vai cobrando essa galera aí. Enquanto eles não colocarem lá, a gente não fica sossegado de jeito nenhum. Mas ó, o que eu tenho para tratar agora aqui com vocês, né? Eu quero começar com uma parábola. E aí, quem souber o que significa, beleza. Só aguarda que no finalzinho, quando a gente chegar no final da aula, nós vamos entender o que quer dizer essa parábola aqui. Você vai entender por quê. O que tem a ver a parábola do semeador com essa estratégia para quem tem 60 a 90 dias e não pode errar de caminho. Então, ó, lá em Marcos, capítulo 4, começa assim. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que eu falei da parábola do semeador? Então, o que a gente vai considerar nessa nossa preparação? E aqui, ó, nós vamos juntar muitas coisas, muitas dicas que até agora foram passadas. Cronograma de estudos ou o ciclo de estudos, as técnicas que acabam envolvendo as pausas, as revisões, tudo isso agora vai ter que ser muito colocado em prática, tá? O que a gente precisa entender agora? Vocês estão visualizando aí? Valeu. A pergunta que muda tudo, tá? Pergunta que muda tudo. Primeiro lugar, o que muda a nota se eu dominar determinada matéria? E quase não muda se eu ignorar. Então agora, nós vamos pensar no seguinte, tá? Eu tô falando, por exemplo, aqui, ó, para a Grazi e para o Tainã, que estão na busca aí da Polícia Civil do Paraná. Mas isso também pode envolver o John, pode também envolver o Gustavo, porque a qualquer momento pode sair edital da PM Bahia, pode envolver também aí o Bruno Souza, pode envolver aí tantos outros que estão aqui, a Daphne, todo mundo que está aqui de uma forma direta, principalmente por quê? Porque você já pode fazer o seu esquadrinhamento, mesmo, eu estou começando a estudar agora, então você não precisa começar com muitas matérias, o seu ritmo vai ser diferente. Carreira bancária também, Jonas, porque são provas muito concorridas, porque na maioria das vezes é nível de ensino médio, para qualquer carreira que é nível de ensino médio, então muita gente acaba se inscrevendo. Claro que daí nem todas as pessoas estão literalmente preparadas para a prova, mas entre aquelas que já se preparam para a carreira bancária, para a carreira fiscal, para carreiras de tribunais, a gente sabe que seguindo ali um manual desse aqui que você consegue. Fala, Skylemar, tudo certo? Que você consegue fazer
a diferença. Agora, para quem tem 60 a 90 dias, o que nós precisamos estabelecer? Então, tendo como exemplo PC Paraná. PC Paraná. Então a gente sabe novamente, né? Português e aquilo que a gente vai chamar de informática são as principais matérias. Mas de português e de informática, o que muda a nota se eu dominar? Eu tenho que dominar tudo? Preciso dominar tudo mesmo? Ô Gabriel, apostila sobre como estudar? Ainda não, tá? Ainda não, mas você pode depois aí, ó, se alguém conseguir colocar o link do grupo do WhatsApp, daqui a pouco eu coloco também, a hora que a gente estiver encerrando a live, eu coloco o link do grupo do WhatsApp, para quem não está no grupo do WhatsApp poder entrar lá no grupo do WhatsApp para poder me mandar pergunta. Ou então é só me chamar no meu Instagram, @professor Tiago Pereira, tá? Quem não me segue ainda, vai lá, dá essa moral. Valeu, Gabriel. Além disso, você tem que fazer, então, um raio-x da banca, descobrir com dado que mais cai e cortar o resto sem culpa. Já você pergunta, Carlos, mas cortar o resto sem culpa mesmo, tá? E aí, principalmente fazendo uma escala das matérias, saber lá que, por exemplo, tem as matérias que são as principais, são aquelas que você fala assim, bom, essas aqui, eu gostando ou não, eu preciso aprender. E são aquelas que, pelo fato de terem mais questões, né, aí vai por mais questões, a maior quantidade de questões, e dentro de cada matéria tem tópico lá que você fala, eu não vou precisar disso tudo. Então vai lá e corta sem medo de ser feliz, tá? A dica que a Grazi deu hoje lá no grupo, muito boa, tá? Para simplificar, muito boa mesmo, tá? Onde você faz ali aquela análise, a inteligência artificial faz uma análise para você, esmiuçada do conteúdo, onde você consegue ter uma ideia de fato. Mas eu inclusive, faria o seguinte, tá? Aproveita que no curso do Alphacom, lá no Sou Mais, tem lá os editais verticalizados, né? Tem lá o edital verticalizado. John, não esqueci de você, John. Não esqueci de você de jeito nenhum, tá? De forma alguma. Tem quem tá interessado aí também, ó, não apenas igual o John, tá? Tainã também eu já ia chamar aqui, Tainã, tá? Tainã que eu tô vendo que já tá faz tempo na pegada. E os outros aí, que às vezes pode ser que eu esqueça, me chama no privado e fala, professor, como é que é aquele negócio lá de fortalecer, como é que é aquele papo lá da gente fazer algo ali muito mais do que intensificado, fazer um ultra intensivo, fazer alguma coisa ali que não vai ter erro. Lembra de me chamar depois no WhatsApp. Beleza, Tainã? Não vou esquecer de você de jeito nenhum. E quem mais tiver interessado, fica muito à vontade, tá? Pega o edital verticalizado, pega lá o edital, veja lá assim, ó. Eu preciso entender, tem assunto de língua portuguesa lá, que a banca nunca cobra. Eu preciso mesmo entender isso? Vai lá e ó, corta, elimina, tá? E aí, pesada, depois de cortar, depois de saber fazer esse escalonamento das matérias, tenha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 matérias, você vai fazer a sua listinha de matérias, o ciclo que aprova. Esse aqui é o ciclo, não ciclo de estudos em relação às matérias, tá? Mas a nossa metodologia, agora atenção você que está estudando, que horas são aí onde você está agora? Ah, tá, entendi, TikTok. Quais de português que ela nunca cobra? Exatamente, Alejandro. O que eu não vou dar ainda para vocês, o que eu não vou passar aqui,
Da mesma maneira que, por exemplo, a professora Giancarla passou para vocês algumas semanas atrás, né? Mas ela vai, a Giancarla tá lá na plataforma, tá nas aulas ao vivo também da Polícia Civil do Paraná. Ela vai deixar escapar, vai falar assim, ó, esse assunto e esse assunto e esse assunto pode estudar pra caramba. Mas agora, Tainã, agora, Grazi, agora, Daphne, o sobrenome de vocês é questão, tá? Bacana. O sobrenome de vocês é questão. Então agora vocês têm que pensar assim, opa, peraí, o que eu tenho que fazer com essas questões aqui? Eu tenho que resolver a maior quantidade de informações. Errou? Calma que eu já vou passar um bizu para vocês, mas uma dica de como refazer esse erro aqui, ó, de uma forma sensacional, tá? Depois, errou, beleza. Teoria, tá? Essa teoria dirigida é a teoria só do assunto. Só daquele assunto. Entrando na plataforma, vendo lá, bom, de qual matéria que é? É questão de português. Ok. Eu entro lá em português, depois de entrar em português, né, assim que eu entro em português, eu vou lá e vejo o assunto daquela questão. Ok? Aí depois, olha a questão de novo, veja lá o que aconteceu, pega aquela questão de novo e ó, falar um negócio aqui, eu quero que você anote em algum lugar, tá? Ó, confirmar a alternativa não é para você. Não é para você sair confirmando a alternativa. É para você confirmar o seguinte: porque a letra escolhida parecia correta. Você não vai lá voltar, deixa eu ver aqui, poxa, era a letra A. Não, mas por que é a letra A? A letra A é porque isso e isso. Tá, e a alternativa que eu escolhi? Para quem está se preparando para a Sebrasp, aí fica até mais fácil, John. Aí, para corrigir isso aqui, voltar lá, aí é até mais bizu. Pô, mas para mim estava errada, mas por que tá certa? O que me fez levar a entender que estava certa? No caso de quem vai fazer agora prova de múltipla escolha, aí você tem que entender ali, ó, por que na verdade, o que levou você a escolher uma delas, mas principalmente por que dos 4 distratores. E aí, ó, não é ensinar a chutar. Não é ensinar a chutar. Depois de uma dificuldade que você tiver lá, de um assunto que você fala assim, bom, tem uma questão aqui complicada pra caramba, uma questão bem complicada, onde tem duas alternativas que eu tenho certeza que não são, certeza absoluta. Você elimina aquelas duas e fica ali com 3, e aí se é uma questão de múltipla escolha, FGV, né, e tal, que você vai errar a questão, ela não vai anular uma correta tua, beleza, chuta, mas não é sempre que isso acontece, tá? Então eu vi aí alguém falando, né, acho que é o Carlos, PM Espírito Santo, o Rian Praesa, a galera da PC Paraná, PM Maranhão, todas as outras provas aí que são de múltipla escolha, pode levar em consideração isso aqui, beleza? E aí, ó, o 5º passo é a revisão. Mas a revisão, turma, como que é a revisão que a gente faz aqui? Que tipo de revisão que a gente faz? Começa com a letra A. Alguém fala pra gente aqui, ó. Ativa. Muito bem, Tainã. Muito bem, Tainã. Revisão ativa.
Como é que é essa revisão ativa? Eu vou pegar esse assunto e vou pegar a questão e eu vou explicar para mim. Aí essa explicação pode muito bem estar acontecendo lá na sua revisão. Pode ser lá no caderno da tua matéria, pode ser lá na sua revisão. Não precisa ser no caderno de erros, tá? Atenção quem é aqui do Sul, atenção quem é daqui do Pago Amado. Sabe o que nós vamos fazer? Já que eu comecei com a parábola do semeador, sabe o que a gente vai chamar? Como é que a gente vai chamar o nosso caderno de erro? Nós vamos chamar o nosso caderno de erro de galpão. Fala, Mar! Galpão. Sabe por que galpão? Que no galpão que a gente coloca lá aquilo que depois precisa ser tratado, tá? Galpão crioulo, né? Aqui a gente coloca, aqui no galpão a gente coloca aquilo que precisa depois ser tratado. Então, o que estava acontecendo ali? Depois eu vou lá, vou falar para vocês de 4 caixas que vão ter nesse galpão, certo? O que ninguém fala para você no dia 1? Aqui não tem semana 0, não tem dia 0, tá? Aqui a gente tem dia 1. Cobrir tudo é a armadilha número 1. Então, com 60, 90 dias, você não vai cobrir o edital inteiro. E ó, meu aluno, não é pessimismo, é aritmética. Não é ser pessimista. Professor, mas eu tô assistindo um monte de aula, eu sou igual o Samuel, assim, eu consigo estudar tudo. Ah, daí é diferente, né? Aí é diferente, mas ainda assim, tá? Ainda assim, vamos lembrar que nós estamos no modo questões, né? Questões. Às vezes, para você corrigir uma questão, né, você vai levar lá um certo tempo. Quanto tempo para você corrigir aquela questão? Até achar a aula, até encontrar onde é que está tudo isso. Você vai levar aí uns belos 15 minutos. Professor, posso cortar caminho e ao invés de usar a plataforma do Alphacom, eu procurar explicação isso em outro lugar? Fica bem à vontade, tá? Mas eu diria para você o seguinte, essas questões que você vai realizar, elas são daqueles assuntos, os assuntos mais cobrados. Os assuntos mais cobrados. E aí, ó, a Grazi já deu uma dica muito boa de usar a inteligência artificial para fazer isso, tá? Vai ganhar um tempo considerável, considerável mesmo, mas se você conseguir fazer algo braçal, manual, vou falar para você, hein? Vai ser até mais fácil quando você estiver resolvendo as questões. Sabe por quê? Porque dentro desses assuntos mais cobrados, quando você estiver fazendo o seu mapeamento das questões, vai te dar o chamado efeito teste. O que é o efeito teste mesmo? Que assunto é esse? Que assunto é esse? Nunca ouvi falar. Que assunto que é esse que eu nunca ouvi falar? Não sei do que está falando, mas vamos tentar entender. Ó, quem tenta 100% passa raso em tudo e fundo em nada. Concordam? Mais ou menos? Você pode chegar lá e falar assim, ó, não, eu vou tentar ver tudo. E às vezes você perdeu tempo esquecendo de fazer uma lista dessas, vendo assunto que perdeu tempo, fazendo questão lá que nem precisava. Reconhecer o assunto você reconhece o assunto na prova, mas não sabe resolver. Aí vai ver, é aquele assunto que você mais precisava, tá? Eu não vou hoje dar dica de realidade para a Polícia Civil do Paraná, Tainã. Hoje eu não vou falar, tá, Grazi? Tá, Daphne? E quem mais vai fazer aí a prova da Polícia Civil do Paraná? Mas eu vou assim que for possível, numa das nossas mentorias,
Vou lançar aqui também, vou fazer sim para você com certeza, essa aula monstra onde a gente vai falar. E semana que vem nós vamos ter convidado, beleza? Semana que vem nós vamos ter convidado aí na área, beleza? Ó, a pergunta certa. O que muda a nota? O que muda a nota? E o que quase não muda? Tendo consideração pelo que eu preciso aprender. Então, o que eu preciso? Qual prof que é essa de português, pessoal? É a professora Giancarla Bombonato, tá? Professora Giancarla Bombonato, ela que estava aqui com a gente na semana retrasada. Pois bem, primeiro, leia o edital. Você mesmo, tá? Você mesmo lendo o edital, aí você sabe, por exemplo, o que a IDECAN gosta de cobrar, o que a FGV, o único local onde a banca diz por escrito o que vai cobrar. É até importante ler um resumo de terceiro, né? Oi, meu anjo, ó minha linda Gi aqui, ó. Gi, você consegue entrar comigo aqui? Não? Ah, que pena. Ler resumo de terceiro é delegar sua prova a quem não vai fazer ela. O Alfacom até faz uma análise, o Alfacom até vai lá e faz um raio-x, o Alfacom vai lá e tenta compreender os principais aspectos, o salário, o que vai cobrar, a data de inscrição, e notícias e coisas importantes, mas o edital é um mapa. O que você precisa fazer? Leia o mapa inteiro, tá? Extraia desse mapa o quê? Pesos das questões, número de questões, nota de corte, datas importantes e aqui, ó, os conteúdos. Aí o que o Alfacom prepara para você? O que eu falei antes? Edital verticalizado. Você tem lá todos os conteúdos, tá tudo bonitinho lá dentro de cada curso específico. O resto, o peso de cada questão, número de questões de cada matéria, nota de corte, isso aí você deve fazer. Essa é uma tarefa sua. Fala aí, ó, GQ23, boa noite. Ninguém carrega a sua ansiedade na hora de marcar a alternativa, tá? Quando você estiver fazendo esse trabalho aqui, quando você estiver lendo o edital, levanta a mão aí quem leu o edital para o qual está estudando. Faz favor, levanta a sua mão aí para mim. Tainã, quem mais? Caio, o Lucas, Rian, Cícero, Gustavo, Alejandro, Li, sofri. É isso aí, é sofrido, mas é aquele trabalho, aquele trabalho que você acaba entendendo o jogo em que você está entrando, você está entendendo as regras do jogo, digamos assim, sofre pra caramba, mas depois não tem por que você ficar ali sofrendo posteriormente. Não, peraí, tá lá no edital, então eu sei que isso aqui é algo extremamente importante, tá? E é só você que carrega ansiedade na hora de marcar a alternativa, tá? Cara, não confiei no que entendi. Não. E fica tranquilo. E ainda, mesmo a IA fazendo essa análise, nada vai superar a sua própria análise do edital. Claro, né? Buscando entender aqui com os colegas, buscando entender com a gente, buscando entender com quem pode ajudar a esmiuçar ainda mais o edital, aí fica muito mais fácil. Se tiver dúvida pertinente ao edital, vai mandando lá, certo? Conhecer a banca muda tudo, tá? Treine para a prova que você vai fazer. Treine para a prova que você vai fazer. Duas bancas cobram o mesmo tópico de formas opostas. Tem banca que gosta de cobrar mais lei, letra de lei. Tem banca que gosta de cobrar mais jurisprudência. Isso acontece com que tipo de banca? FGV, IDECAN, SEBRASP. Então, qual que é aquela prova que vai lá e pega na letra de lei? E qual que é aquela que já pega quando tudo já está resolvido?
Qual que é a banca que tem enunciado curto, pegadinha na última linha? Como que é a tua banca? A tua banca é de qual? Fala, minha prima querida. Boa noite, Michele. Tudo bem? Obrigado aí, ó. Um beijo pra Tia Clô, um beijo pro Anderson, um beijão pra você aí, tá? Fiquem com Deus. Outra coisa, estudar sem conhecer a banca é treinar para uma prova que não existe. Eu já falei disso aqui semana passada, lembra? Quando você fala, Luiz, boa noite. Quando você estuda sem conhecer a banca, é a mesma coisa que você não treinar para o TAF, sabendo que tem TAF. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Falar, eu tô aqui, né? Eu tô tentando, tal. Aí depois eu vejo o que tem para fazer. Lembra que você tem que associar isso aí também. E aí, ó, resolva as provas antigas. Não uma ou duas. Quantas você conseguir. Isso aqui é muito importante. Por isso que o Rian, tá? Quero dar um exemplo do Rian aqui. O Rian, volta e meia, vai lá e fala assim para mim, professor, na prova de história é importante falar, é importante pegar lá o Getúlio Vargas, porque toda prova da ESA tem o Vargas. Você acha que nessa aí pode ter Getúlio Vargas? Opa, uma das 6 questões, certeza que pode ter aí o Vargas com toda certeza, mas não tenha dúvida, beleza? Qual a quantidade? Ó, junte 5 a 8 provas da banca para cargos equivalentes. Então, isso aqui é muitíssimo importante, tá? Juntar 5 a 8 provas da banca para cargos equivalentes. Ah, professor, mas a FGV é a primeira vez que vai fazer para a Federal do Paraná. Como é que eu vou fazer? Então, você vai lá e pega, por exemplo, FGV PC Rio Grande do Norte, PC Santa Catarina. Veja lá quais são as últimas provas que a FGV fez, tá? Aí, John, para nós não tem erro, né? Não tem erro fazer o quê? As últimas provas, né, da Sebrasp. As últimas provas da Sebrasp para PRF. Não tem erro, de jeito nenhum, tá? Fica até mais interessante quando você sabe que para um determinado concurso é sempre aquela banca que acaba cobrando. Se você conseguir fazer esse trabalho, insisto novamente, tá, pessoal? Colocar na IA é interessante. Ela vai te dar alguns passos, ela vai olhar, falar, esse assunto é interessante, esse assunto aqui é muito importante, mas o mais importante é a minha visão. Professor, saiu mais uma prova no mesmo dia de Itajaí, Balneário Pissarras. Uma de manhã e outra à tarde. Cara, é do lado, hein, Luiz? É aí do ladinho. Então você pode e você deve ir fazer a prova uma de manhã e uma à tarde. Com um seguinte detalhe, muito importante, seguinte detalhe. Você não tem história aí em Balneário Pissarras. Tem, ó, quem é aqui do sul, tá vendo aí, ó? Grande prova Balneário Pissarras, pesada. Uma remuneração interessante aí, ó, interessante. Passa de R$ 7.000 a remuneração inicial, certo? Ó, a prova a se pensar também aí, hein, John? Uma prova bacana. Essa aí, Grazi, prova da Guarda Civil, Guarda Municipal, a Polícia Municipal da cidade de Balneário Pissarras, certo? Voltando aqui para o raio-x da banca. Não é frio não, cara. No litoral catarinense não é tão frio não, tá? Você se acostuma, John. Você se acostuma, tá? Qualidade de vida, não estou falando mal de nenhum outro estado do Brasil. Qualidade de vida de Santa Catarina, Paraná. Ó, John, depois você fala assim, meu irmão, se eu passar, dá uma pesquisada, você vai gostar. Marque cada questão com o tópico do edital, conte a frequência. Então você vai lá, né? Veja lá, questão por questão. Esse assunto aqui já caiu, caiu uma vez, duas, três. Aí você faz essa equação aqui, ó. Qual é a prioridade? Peso da matéria vezes a frequência do tópico. Essa é a equação que você precisa fazer. Peso da matéria versus a frequência do tópico. Caiu bastante, porque caiu muitas vezes o tal tópico. Opa!
tá bem pesado aqui, ó, é de português, é de informática, né? É aí de RLM, é de direito constitucional. Cai sempre? Opa, não tem nem o que pensar. Esse assunto aqui, ó, vai lá para minha lista de top assuntos mais frequentes. E aí crie uma ordem. O topo é o seu plano. O rodapé é o que você vai lá e ó, corta. Corta sem medo, corta sem dó. Não precisa nem ficar assim, e agora eu cortei, o que, que vai acontecer? Cortou, tchau, obrigado. Significa que, ó, menor frequência, se for menos peso ainda, aí ajuda a entender como divide cada matéria. Ajuda, Grazi. Mas eu, se fosse você, eu pegaria assim, ó. Se você conseguir pegar as 3 provas, as 3 últimas provas que a sua banca fez, vai lá e analisa. Ó, o mesmo edital, né? Eles não mudam muito de edital, fica até mais fácil. Eles vão lá, tá, vamos dar uma olhada aqui, vamos acrescentar alguma matéria. Mas língua portuguesa, RLM, informática e o direito praticamente quase que não muda, tá? Pegou a equação? Prioridade é igual peso vezes a frequência, ok? Errar no treino é diferente de errar na prova, beleza? Errar no treino é diferente de errar na prova. Ó, errar na prova, custa vaga é definitivo. Não tem como corrigir, não tem segunda chance, tá? Você tá vendo que tá em rosa aqui, eu devia ter colocado até em vermelho, tá? Nada contra a cor vermelha, mas só para que você pense assim, fica aquele sinal de alerta. Não posso, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não posso fazer, não posso errar. Tô proibido de errar, certo? Errar no treino custa 5 minutos de correção. Ai, 5 minutos, 15 minutos, é reversível e ensina de verdade, tá? É dádiva. Lembra do que nós estamos falando aqui? Lembra que nós estamos falando de quê? Estamos falando de semear. Se eu semear agora, eu vou conseguir colher nesses 60 a 90 dias? Com certeza. É melhor do que ficar jogando semente. Fala, Derek, ficar jogando semente ali pro lado. Lembra? Melhor que você ficar jogando pro lado. Você vai conseguir colher frutos muito bons, tá? Pausou? Como é que é a pausa? Fecha o material sem olhar para nada, tá? Quais são os 5 passos do raio-x da banca? O que eu falei agora há pouco aqui? Os 5 passos do raio-x da banca. Como é que funciona mesmo? Acabei de falar aqui, né, galera? Acabamos de falar os 5 passos do raio-x da banca. Sem olhar. Diga lá. Ler o edital. Que mais? Tem. Pesar a matéria. Alguém quer ligar o microfone, quer ligar a câmera para falar pra gente? Fica bem à vontade, tá? Pode chutar. Querem se ajudar aí? Revisão ativa. Opa! Alguém ligou o microfone, alguém quer falar. Se alguém deu print naquela tela e quiser votar, difícil. Não tem problema, tá? Então, ó, vou voltar lá, beleza? Vou voltar lá, ó, vou voltar. Fala, Vanessa. Primeiramente vai olhar, cadê o edital tá
Depois vai fazer de maior peso, né? Vai ver as matérias, quando talvez utilizar aí uma ferramenta para ajudar a diminuir esse custo da sua leitura, para ir chamando as matérias de maior peso, mais sérias, sondando os assuntos mais faltados, e fazer essa revisão ativa, né, no caso. Mas esse é o primeiro tempo que a gente já perde muito de cada um, né, dentro dos estudos, porque tem pessoas que já estão mais avançadas, estão iniciando. Ó, isso que eu tô fazendo. Isso que eu tô fazendo aqui agora é o tal do recall. Então, quando a gente fala do recall, é você pensar assim, não, peraí. Tava escrito raio-x da banca. Eu sei que eu dei pouco tempo para vocês anotarem, né? Eu dei pouco tempo para vocês anotarem. Ficou assim, poxa, eu não deu nem tempo de eu anotar, professor. Então, dá mais uma chance aí pra gente ver, né? Esse desconforto de puxar pela memória é o momento em que o conteúdo gruda. Então, quando a gente fala do raio-x da banca, nós colocamos 4 passos. São 4 passos. Peguei vocês, tá? Ué, professor, mas você falou que era assim? 4 passos, tá? Primeiro passo, olha lá, ó, primeiro passo. Junte 5 a 8 provas da banca. Professor, mas você não falou que ia cobrar isso? Ficou mais difícil. Você tá vendo como é que às vezes tem coisa que você precisa, né? Tem coisa que você precisa estar vendo assim, deixa eu ver o que eu preciso ver direitinho. Se for escrever, melhor ainda, tá? Calma, gente, calma. Isso aqui não é um teste pra você falar assim, meu Deus, que vergonha, eu não lembrei de nada, eu tô com vergonha de falar. Ó, falar bem a verdade pra vocês, a gente esquece tranquilamente, na boa, tá? Junte 5 a 8 provas, marque cada questão com o tópico do edital, né? Conte a frequência, prioridade, peso da matéria vezes a frequência do tópico e ordene. O topo é o seu plano. Então, ó, 5 a 8 provas, marque cada questão com tópico, faça a prioridade, peso da matéria versus a frequência do tópico e ordenar. O topo do plano, o topo é o seu plano de estudos. O rodapé, deixa de lado. Fala, Vitor Leiva, cadê tu lá na mentoria, meu camarada? Cadê você na mentoria, Vitor? Tamo lá, meu querido. Fechou? Calma, não é para você se desesperar, fique tranquilo, beleza? Voltando aqui então, ó, o ciclo que aprova. Leia o tópico e vá direto para 10 questões da sua banca. Daquele assunto que você falou, esse aqui vai cair, esse aqui eu vou pegar 10 questões da banca, que eu já tenho as 10 questões da banca. Tente responder antes da teoria. Vai errar? Vai errar, mas é para errar. Depois disso você vai estudar teoria dirigida pelos seus erros, tá? Pega essa sequência aqui, ó. Anota ela. Questão, erro, teoria dirigida e questão de novo. Terminando com o que depois? Terminando com a revisão ativa, tá? 1, 2, 3, 4, 5 passos do ciclo que aprova. Tudo bem? Então, em relação a esse ciclo que aprova, nós temos 5 passos. Porque quem está estudando com 60 a 90 dias tem que pegar muitas e muitas questões. Quanto mais, melhor. Beleza? Depois de estudar a teoria, dirigida pelos seus erros, volte às questões e agende a revisão. Aqui tem uma dica, né, de revisão 1 dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois, mas nada impede você de colocar uma revisão aqui, em vez de 30, você colocar 14, ok? Lembrando, só lembrando que nós temos que considerar também que aos finais de semana
Nós estaremos fazendo muitos e muitos simulados, tá? Quem tem como revisar todo dia, pode. Aí é aquilo que a gente chama de Active Recall. Active Recall, tá? Que é a rememoração ativa. Tudo bem? Tranquilidade? O método do caderno de erros. Qual é que é o nome que eu falei que ia dar mesmo, caderno de erros? Galpão. Não quero mais chamar de caderno de erros. Ó. O método galpão. Ok? Somos semeadores. Estamos semeando. O que nós vamos fazer com o nosso galpãozinho quando a gente errar questões? Opa! Pega o teu caderno depois e escreve assim, ó. Querência amada. Tá aqui o meu galpão. Quem é daqui do sul sabe do que eu tô falando, né? Eu tô falando de uma música tradicionalíssima aqui no sul do Brasil, né? Canta um pedaço aí, Grazi. Duvido. Então nós vamos ter aqui, ó, no nosso galpão, 4 caixas. Tem questão que vai para a caixa 1, tem questão que vai para a caixa 2, tem questão que vai para a caixa 3 e tem questão que vai para a caixa de número 4. A caixa número 1, conteúdo. Eu não sabia. Pô, professor, eu não sabia aquele assunto. Difícil, né? Mas às vezes acontece. Eu não sabia. Então vou estudar só aquele ponto. Pontualmente só aquele ponto. E obviamente que você vai saber o que estudar pontualmente sem ficar perdendo tempo, porque você já fez o seu raio-x. Você já sabe quais são especificamente os tópicos que mais caem na prova. Porque com 60 a 90 dias não tem como perder tempo, tá? Ô John, a galera de carreiras bancárias, né? Querência amada, essa aí, Grazi. Precisa fazer isso agora, né? A um nível assim desesperado? Podemos fazer como um ciclo, John. Um ciclo de 90 dias. Faz de conta que daqui 90 dias tem uma prova da PRF e a gente faz esse mapeamento. Vocês vão perceber, você vai ver, John, que fazendo esse mapeamento você vai falar assim, mano, ganhei tempo, ganhei muito tempo olhando para as últimas provas que tem essas matérias que a Sebrasp diz que cobra. Peguei esses assuntos, falei assim, cara, agora eu direcionei ainda mais, considerando que no caso da PRF, a gente tem ali a maravilhosa matéria de trânsito que só tem na prova da PRF. Para quem estuda para PF já sabe que daí tem que pegar contabilidade e estatística e colocar os assuntos mais cobrados nessas provas também. Caixa de número 2. Interpretação. Li errado enunciado. Então o que você tem que fazer? Treinar a leitura de comando. Então, como é que você faz para treinar a leitura de comando? Todas as vezes que você estiver diante da questão, você tem que fazer aquela bendita pergunta. O que você quer? O que você quer, questão? Você quer que eu responda de que jeito? Você quer que eu faça o quê aqui? É certo? É errado? É incorreta? É o exceto? Tá no texto? Não tá no texto? É de acordo com o assunto? O que você quer, questão? Isso acontece também. Caixa 3. Atenção. Sabia e marquei errado. Aqui é o quê? Reduzir a pressa. Checar a fadiga. Quem sabe aqui, essa atenção acaba acontecendo uma certa presunção, tá? Presunção. E aqui eu faço um parênteses em relação a essa presunção. Não despreze nenhuma questão. Não despreze.
Ah, sério que vai cobrar esse assunto? Me respeita. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu falo pra vocês assim, pô, coloca uma pergunta mais difícil aí, porque essa aqui tá. E daí você vai lá e fala, mano. Mas eu tinha certeza, reconhecer o padrão de que a banca costuma cobrar. As bancas sempre têm seus assuntos preferidos. Conhecer isso é ouro. Olha a minha esposa aqui. Gi, você consegue. Você tem o grupo lá, né? Entra lá. Entra lá na mentoria um pouquinho para você falar também, meu amor. Por favor, entra lá. É rapidinho. E aí, ó, ponto 4, tá? Ponto 4 não. Caixa de número 4 do nosso querido Galpão. Conteúdo não estudado. Eu ainda não vi. Esse assunto aqui eu não vi. Então, registrar, se recorre, se esse assunto recorre, priorize ele. Se é um assunto que você fala, opa, esse aqui, esse é um tema que sempre cai. Então, eu tenho que estudar isso aqui. Aí você vai... A Aurora tá acordada, não tem problema, deixa a Aurora. Ela entra junto na mentoria. Já vai acostumando. Família que estuda junto. Fala Biel Rocha, família que estuda junto. Cresce junto. Família que ora junto, prospera junto. Né, meu amor? Então vai lá, põe a Aurora aí junto na mentoria. O pessoal vai amar ela, tá? Com certeza. Aí você vai lá, no dia que você for... Hoje é o dia do galpão, hoje é o dia do caderno de erros. Vamos ver lá, você vai fazer, você já vai ter um registro da questão. Você já vai falar assim, opa, tem lá a questão que está na caixa 1. A questão é questão da FGV, né? É questão da FGV, é uma questão lá de português, tá? Questão de português, é questão da caixa 1, conteúdo. Ah, entendi. Se você conseguir colocar, fica à vontade aí, tá? Quem conseguir pôr o link aí, fica bem à vontade. Estamos acabando. O plano de 90 dias. Ó, vamos imaginar que a gente vai começar esses 90 dias amanhã. Dias 1 a 7. Você vai ter 7 dias para fazer esse diagnóstico, tá? Edital, raio-x, prova zero e cortar, tá? Tem uma paz com questões que eu errei nas provas que já fiz. Boa, boa, isso aí. Dias 8 até os 60. Ataque, 60% questões, 30% teoria, 10% revisão. Dia 61 a 85. Reta final. Zero conteúdo novo. Manda quanto mais simulado você conseguir. E se for o caso da banca cobrar lei seca, bastante lei seca. Se for jurisprudência, jurisprudência. Tá? Jurisprudência. E aí, dos dias 86 até o 90, descanso e sono. Não troque sono por estudo. Nessa hora aqui é no dormir, tá? É no sono que você vai conseguir consolidar as informações. A proporção importa mais que número. Então, neste momento em que você está constantemente estudando, é aquele pouquinho, tá? É aquele pouquinho que você vai inclusive aumentando, você vai intensificando cada vez mais, Não é assim, ó, eu estudo um dia na semana, então naquele dia eu vou estudar tudo. Aí, quando que você vai estudar de novo? Eu vou estudar de novo, eu vou ficar lá 1, 2, 3 dias sem estudar, 4 dias depois eu vou lá e estudo de novo. Não vai, cara. Isso não vai ser bem difícil. Pode aprender? Pode, com certeza, tá? Mas é assim, ó. Então, em vez de você usar esse parâmetro, é melhor você, então, estudar menos da metade, mas estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa o meu analfabetismo aqui, tá? Fala, Ana Luísa. É melhor você estudar
mantendo um nivelamento, mantendo um ritmo constante. Quanto mais você aumenta o ritmo, mais você sabe que tem que continuar estudando. Vai ter dia que você vai estudar mais? Vai chegar final de semana que você vai falar, hoje está rendendo. Tem matéria que você quer estudar mais? Tem matéria que eu amo estudar mais, que eu sou apaixonado, que eu estou curtindo. Vai! Se tá dando certo, se você não tá ficando fatigado, mas lembre, tá? Lembre de fazer entre uma matéria e outra pausas. Você viu agora a importância de fazer as pausas ali, né? Vocês viram, na cobrança que eu fiz ao vivo aqui, hein? Calma, galera, calma que tá somente tá fechado para vocês. Não estamos transmitindo em nenhum lugar, tá? E aí, turma? Ô, Tainá, esse aqui é o versículo que nós vamos colocar na nossa postagem, tá? Tainã, Samuel, sou mãe atípica de um casal de crianças. É, Daphne, é. Aí, mães, pais, né? Aquele brasileiro normal, né? Se você não trabalha, se você só se dedica aos estudos, maravilha. Agora, quem trabalha, estuda e tem que se desdobrar em várias funções aí e ainda se organizar para estudar, levanta a mão. Quem aí? Parabéns. Você é o brasileiro normal, tá? Você é o concurseiro normal. Mas agora, meu concurseiro, agora, nossos concurseiros, agora, nós vamos trabalhar com o quê? Com o semeador, tá? O justo cai 7 vezes e se levanta. Beleza? Aqui, ó. O justo cai 7 vezes e se levanta. Provérbios 24, 16. O erro no treino não é queda final. É o justo se levantando cada vez mais forte. Tá certo? Que bonito, hein, pesada? Que bonito, que lindo isso aqui, ó, tá? Muito bem. Agora, meu aluno e minha aluna, eu sei que eu falei demais, né? Eu sei que eu falei aí quanta gente que tá na área, hein? Quantas pessoas aí, pesada? Deixa eu pegar o link aqui, ó. Eu vou pegar o link aqui, deixa eu ver o link. Deixa eu ver se eu pego o link aqui, tá? O que o Wally tá falando? O Wally tá falando alguma coisa pra gente aqui, né? O Wally tá falando alguma coisa pra gente. Deixa eu parar de gravar. Aí, ó.